Acessibilidade, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, eu sou especialista em acessibilidade, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre as oportunidades quando os profissionais dominam o assunto acessibilidade, o tema da acessibilidade, quais são as vantagens que você pode ter para si e para toda a cadeia da acessibilidade quando você detém esse conhecimento, que é tão específico, tão necessário e legalmente obrigatório em todos os espaços de uso público, de uso coletivo e também possível de ser empregado em muitos espaços de uso privado, unifamiliares também, devido à demanda existente por pessoas que precisam adequar as suas próprias casas. Então, como eu disse, é uma demanda muito grande e eu vou trazer para vocês aqui um caso real, inclusive, que eu estou prestes a fazer aqui. Eu vou contar para vocês, vocês vão entender direitinho o que é. Mas tudo começa com o conhecimento a respeito da acessibilidade. Tudo começa no dominar o referencial técnico da acessibilidade, dominar a acessibilidade arquitetônica na prática. E como que é isso, gente? Quando você detém esse conhecimento, pode ser que você seja um profissional que trabalhe com projetos arquitetônicos e que precisam ter os itens de acessibilidade implementados ali, precisa ter aqueles requisitos atendidos em seus projetos, nesses projetos que você já elabora, tá? Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia também, Arte e Imaginação também entrou aqui, né? Bom dia, pessoal. Então, vamos imaginar que você é um profissional que já trabalha com projetos e que precisa atender a requisitos de acessibilidade aí nos projetos que você já elabora. Então, quando você busca esse conhecimento em acessibilidade, seria para você já atender a essa demanda que já existe em algo que você já realiza. E esse conhecimento vai trazer o que para você? Vai trazer tranquilidade, vai trazer a certeza de que você já está atendendo àqueles requisitos. E de que você não vai ter problemas com os projetos que você está elaborando. Porque existe toda a questão de responsabilidade técnica, todos nós sabemos que quando a gente vai lá emitir um documento de responsabilidade técnica, seja uma RT ou uma RRT, a gente precisa atestar o atendimento aos requisitos de acessibilidade e o não atendimento a esses requisitos poderá trazer consequências para a nossa vida profissional futura, né? Então existe isso. E quando você detém o conhecimento em acessibilidade, você vai ter a tranquilidade de estar projetando da maneira correta, atendendo a esses requisitos de acessibilidade. Esse pode ser um ponto de partida para você deter esse conhecimento. Porém, você pode, ao longo do tempo que você for trabalhando, empregando esse conhecimento, perceber, assim como eu percebi, a grande oportunidade que está em dominar o conhecimento da acessibilidade arquitetônica na prática. E o que é isso? Você pode deter esse conhecimento e a partir dele, você tem que entender como que você pode pegar aquilo ali e transformar em resultados. Resultados não só para você, mas para toda a cadeia da acessibilidade. E o exemplo que eu vou trazer hoje é exatamente sobre isso. O que aconteceu? Eu estava aqui, como eu disse na introdução, eu tenho uma empresa que atua com acessibilidade. Então eu estava aqui, um cliente me procurou e estava querendo fazer sinalização tátil no piso, que é o piso tátil, né? Que eu falo dele aqui quase toda a live. Queria fazer a instalação de piso tátil lá no espaço dele, precisava sinalizá-lo e veio para mim com essa demanda. Eu estou precisando aqui de... Aqui a gente trabalha com venda e a gente trabalha também com instalação desses elementos aqui do piso tátil. Aí ele me mandou um quantitativo do que ele precisava instalar e solicitou um orçamento para fornecimento e para instalação. É uma instalação no interior. Aí
aconteceu? Eu vi aquela lista lá de coisas que ele precisava, de placas para poder fazer a instalação, e eu perguntei se ele tinha um projeto para esse layout, de como que seria instalado, qual seria a configuração do piso que ele instalaria. E, gente, o conhecimento da acessibilidade, assim, acessibilidade considerando o referencial técnico, ele é pouco difundido. E a maioria das pessoas, quando chegam com a demanda de instalação de sinalização tátil no piso, normalmente não tem acesso ao referencial técnico, não tem um projeto. Ele precisa fazer a instalação e não sabe muito bem como. Então, vai fazer com o que eu chamo de acessibilidade de achismo. Ah, eu vi num lugar alguém fazendo assim, então eu vou fazer assim aqui no meu espaço também. E normalmente vai ficando errado e alimentando esse ciclo vicioso de fazer a instalação errada, fica mais cara e por falta de deter esse conhecimento, acontece muitos prejuízos para todos. Por quê? O responsável pelo espaço vai acabar pagando mais caro por produtos que ele não precisa, tanto com relação à aquisição dos itens, quanto à instalação, porque quanto mais você tem que instalar, mais caro vai ficar aquele serviço ali. E, no final, o principal interessado, que é o usuário do espaço ou da edificação, ele também fica no prejuízo, porque aquela instalação fica de maneira errada. Porque o que existe? A norma existe para trazer uma padronização dos elementos a serem instalados. E a sinalização tátil no piso tem uma norma específica para esse tipo de elemento da acessibilidade, que é a NBR 16537, sofreu uma alteração inclusive agora, nesse ano de 2024. Então ela existe para trazer uma padronização. E a padronização ela é importante, tanto para as pessoas que estão ali projetando, trabalhando, detendo conhecimento técnico e empregando nos seus serviços técnicos, como é importante também para os usuários. Porque se existe a padronização em todos os espaços, já é previsível o que terá instalado ali com relação à sinalização tátil no piso. Então é mais fácil de ele ser treinado e de utilizar os espaços. Um treinamento em orientação e mobilidade, ele vai saber, por exemplo, que eu vou ter o piso tátil de alerta sempre que eu tiver um desnível, sempre que eu tiver uma escada ou uma rampa ou um degrau isolado, ele vai ter aquela sinalização ali. Que ele vai ter o direcionamento quando não tiver nenhum outro tipo de referência, como uma parede, uma muretinha, uma referência edificada. Então, essa padronização que a norma traz é importante em muitos aspectos, tá? Mas voltando aqui para o meu caso, esse cliente ele não tinha um projeto, assim como a maioria dos clientes que chegam com demandas como essa não tem um projeto elaborado, não tem muita ideia de como que fazer. E eu percebi que era uma quantidade exorbitante de pisos táteis, tanto alerta quanto direcional. Eu perguntei se eles tinham um projeto, ele disse que não tem um projeto. Eu falei, você tem imagens do local que eu possa ver para entender o que você está pretendendo sinalizar? E ele me mandou, era um cliente no interior, né? Então ele fez um vídeo, me mostrou lá como que era todo o espaço. E eu vi, gente, tem piso tátil, assim, uma quantidade muito superior do que o que ele realmente vai precisar aqui, tá? Então, eu cheguei nesse ponto de ver que ele faria uma coisa errada. A minha empresa é uma empresa que oferece soluções em acessibilidade, então a gente está atuando no mercado para oferecer esse tipo de serviço, e quando a gente trabalha com isso, todos nós profissionais, nós temos que valorizar o nosso trabalho, valorizar o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos. Então, o que eu fazia lá no comecinho quando eu abri a empresa? Eu era, queria resolver os problemas do mundo, então eu ia e chegava e falava, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, ninguém me dava atenção, não ganhava absolutamente nada com isso. Então eu descobri um caminho, que na verdade é um caminho que muitas pessoas já sabem como é, de como que eu poderia trazer esse conhecimento para as pessoas conseguirem implementar nos seus espaços, nas suas edificações, na sua situação que precisasse trabalhar, ao mesmo tempo em que eu poderia vender a minha expertise em acessibilidade, o meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, oferecendo essas soluções e conseguindo cobrar por elas, certo? Então, nesse momento que eu vi que havia essa situação, eu percebi uma oportunidade de quê? De trazer a solução correta para esse cliente, falar, olha, você
a maneira que você tem que fazer para ficar certo, para ficar de acordo com o referencial técnico, é outra, não é dessa forma. Ao mesmo tempo, o que eu posso te oferecer é uma consultoria para te falar como que é o jeito certo. Já que você não tem um projeto, eu posso te oferecer uma consultoria. E, na verdade, o que eu percebi é que o valor que ele gastaria, considerando a instalação que ele estava prevendo, seria um valor maior do que ele poderia pagar aqui para minha empresa para poder fazer a instalação da maneira correta e ainda pagar pela consultoria. E foi exatamente isso que eu ofereci e esse cliente aceitou a minha proposta e lá estou indo eu hoje. Vou viajar para o interior para fazer essa instalação. Vou mostrar para vocês, vocês podem acompanhar nos stories que eu vou mostrar algumas coisas de como que é esse processo de instalação, tá? E tudo isso partiu de quê? Partiu do domínio do conhecimento, da acessibilidade arquitetônica de uma maneira prática. Você enxergar a oportunidade, pegar aquele conhecimento que você tem, empacotar, oferecer e conseguir favorecer a toda a cadeia da acessibilidade. E é um favorecimento muito genuíno. Por quê? Você favorece aquele responsável pelo espaço que precisa trabalhar a acessibilidade daquele espaço. E você vai estar dando a garantia de que aquela sinalização, aquele item que ele está procurando, vai estar instalado de acordo com o referencial técnico, vai ficar certo, ele não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça com aquele item que ele está contratando para você, pelo fato de você deter esse conhecimento e saber como empregá-lo, como levar as soluções a quem precisa. Vai favorecer a você como profissional, porque você vai estar oferecendo um serviço, vai estar sendo remunerado por isso, e nesse caso especificamente, considerando só o serviço em si, o que que tem? A gente consegue conseguir algum retorno na venda dos produtos, então estou vendendo os produtos que vão ser instalados lá. Eu estou faturando no serviço que está sendo executado, então eu vou oferecer a execução daquele serviço da maneira correta. E assim, esses processos de execução, especialmente sinalização taxa no piso e outros tipos de instalação também, de sinalização também, vocês vão perceber que são procedimentos relativamente simples. A ação é simples. O valor está no conhecimento técnico, em como que você vai realizar aquela ação, que é uma ação simples de fazer uma instalação, que é o processo. Eu mostrei. Desculpa. Quem participou do meu último curso gratuito, que foi o curso gratuito de acessibilidade na prática que eu fiz, eu trouxe lá todas as etapas desse processo de instalação, como que é desde a demarcação até a finalização ali, que a gente tira ali os demarcadores, né, gente? Então, mostrei tintim por tintim e vocês conseguem perceber que é um procedimento relativamente simples. Mas o valor está em quê? Em você saber quais são as posições corretas que você deve instalar aquele elemento. Quais são os itens obrigatórios? Onde você tem que colocar o piso de alerta? Onde você tem que colocar o direcional? Qual o layout que você vai elaborar para conseguir fazer uma sinalização efetiva que vai resolver o problema daquela edificação, considerando a sinalização taxa no piso, e que vai trazer benefícios principalmente a quem vai utilizar aquela funcionalidade que você está oferecendo, que são as pessoas com deficiência visual, no caso do piso tátil, tá? Então, no caso do piso tátil, vai ser um elemento que vai ser utilizado, que vai auxiliar grandemente pessoas com deficiência visual em todos os níveis, porque tem as características lá da sinalização taxa no piso, tem que considerar o contraste visual, o contraste tátil, onde você vai colocar o alerta, onde você vai colocar o direcional, e seguindo a padronização que está mostrada lá na NBR 16537, tá? Então, concorda que é um exercício, uma relação de ganha-ganha, na verdade, que ganha você como profissional, ganha o responsável pelo espaço que precisa fazer a adequação e ganha o usuário por ter uma edificação que será sinalizada de acordo com um padrão que está estabelecido aqui na normatização, que é a NBR 16537, certo? Então, essa é a capacidade que nós, profissionais, arquitetos, engenheiros, devemos ter de pegar o conhecimento que a gente vai conquistar ou que a gente já tem, que a gente poderia ter uma motivação inicial de, às vezes, resolver um problema que a gente esteja tendo ali, de trabalhar de projetar considerando os itens de acessibilidade e que a gente pode perceber, enxergar, foi o que eu vi, uma oportunidade de trazer benefícios para toda essa cadeia
da acessibilidade. Minha luz aqui caiu, gente. Deixa eu voltar com a minha luz aqui. Peraí. Toda a cadeia da acessibilidade, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu coloquei para fazer aqui. Ah, outra coisa. Quando a gente realiza esse tipo de serviço, a gente ainda consegue trazer benefícios para outras pessoas. Porque você consegue dar a possibilidade de outras pessoas conseguirem exercer uma tarefa, exercer uma função, de realizar essa instalação, porque é o tipo de serviço que é um serviço relativamente simples, mas que eu não vou fazer isso aqui sozinha. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que vá lá comigo, que vai me ajudar a fazer a instalação e que vai conseguir realizar. Como eu disse, são operações simples e qualquer pessoa consegue realizar desde que tenha um mínimo de boa vontade e disposição, e é claro que também vai estar recebendo para isso. Então é um movimento que vai trazer benefícios para muitos agentes, para muitas pessoas, tá? E essa demanda por execução é algo que também existe. Quando você detém o conhecimento e acessibilidade, como eu disse outras vezes aqui nessa mesma live, inclusive, o que que a gente tem? A gente tem a possibilidade de trabalhar com o conhecimento técnico, realizando serviços técnicos mesmo, que vão ser o quê? Vai ser a implementação em um projeto que você já esteja concebendo, como eu já disse. Vai ser a elaboração de projetos específicos de acessibilidade para outros profissionais, colegas que às vezes precisam projetar, mas não dominam muito bem essa parte da acessibilidade, então a gente pode assessorá-los a realizar isso, ou fazendo uma consultoria, ou fazendo o projeto de acessibilidade em si mesmo. A gente pode trabalhar com acessibilidade, como eu disse, a consultoria também com outras possibilidades, além de projeto. Existe a questão de trabalharmos acessibilidade em edificações existentes, que é uma demanda muito grande. Todos nós que sairmos aí às ruas para poder realizarmos as nossas atividades cotidianas, vamos perceber que os espaços não atendem aos requisitos de acessibilidade, pelo menos não de acordo com como está no referencial técnico. Então, essa demanda está cada vez mais crescente devido a muitos fatores que eu menciono aqui nas lives sempre, que é, por exemplo, quando a gente tem a parte de fiscalização, que está cada vez mais atuante, cada vez mais chega para mim que, gente, foi fiscalizado aqui, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Prefeitura está fiscalizando, preciso atender a requisitos de acessibilidade, isso para edificações existentes. Então, a gente pode atuar nessa área também, entender o que pode ser realizado ali em espaços de edificações existentes para que a acessibilidade seja atendida de acordo com o referencial técnico. A gente pode chegar também em um ponto de, após a gente conseguir trabalhar essa parte técnica da acessibilidade, partir para essa parte de implementação. Pode ser que você não tenha esse perfil de implementar. Eu particularmente gosto de implementar, de ir lá, colocar a mão na massa, instalar, depois fico lá namorando o serviço que eu faço, ficar lá achando bonito. Mostro para vocês também. Então eu gosto dessa parte de implementação, especialmente porque eu tenho a certeza de que vai estar do jeito certo, de acordo com a norma, e que aquele cliente não vai ter problemas com aquelas questões mais. E é uma possibilidade de você também conseguir trazer, pegar esse conhecimento e transformar em resultados, que é essa parte da execução. E uma coisa que é interessante é o seguinte: quando você começa a aplicar esse conhecimento, considerando apenas a parte técnica de escritório, você vai, sei lá, elaborar o seu projeto, elaborar o seu relatório de consultoria, elaborar um laudo de acessibilidade, que também é uma possibilidade. Aquilo ali que você está fazendo é apenas o início de todo um processo que é trabalhar a acessibilidade dos espaços. Então, quando você está fazendo um relatório técnico informando o que tem de errado ou quais são os itens que devem ser realizados para tornar espaços de edificações acessíveis, aquela é apenas uma primeira etapa de constatação. E considerando edificações existentes, após aquela constatação, existe todo aquele processo de implementação para que aquele espaço chegue lá no final do processo um espaço acessível, que atenda aos requisitos de acessibilidade de acordo com o referencial técnico, que são as leis e as normas de acessibilidade. E em todas essas etapas do processo, nós temos a possibilidade de estarmos ali assessorando aquele cliente,
e oferecendo as soluções disponíveis. Porque quando a gente está em contato com essa questão da acessibilidade, a gente vai conseguir buscar e ter acesso a alguns fornecedores e ganhar, né, faturar, oferecendo o produto correto para aquele cliente e conseguindo faturar na venda daqueles produtos e também na instalação, que é esse exemplo que eu trouxe hoje do piso tátil. Mas isso também pode acontecer com muitos outros elementos da acessibilidade. Isso pode acontecer com a parte de sinalização, que é muito grande. Piso tátil é só uma coisa. A parte da sinalização para acessibilidade tem muitos outros elementos. Você tem o piso tátil, que vai ser composto com o mapa tátil, dependendo do espaço que você estiver analisando. Então, só no mapa tátil, você pode considerar a elaboração de layout para mapa tátil. Você pode considerar o fornecimento do mapa, a instalação do mapa. Considerando o piso tátil, isso que eu já falei para vocês, não vou me repetir. Você tem outros itens de sinalização, você tem placas em formato acessível, que é aquela placa com texto em relevo, mais o texto em braille, que você pode orientar o seu cliente em como ele deve proceder para poder fazer a sinalização do espaço ou da edificação. Você pode fornecer as placas para o seu cliente. E você pode ir lá e fazer a instalação também desses elementos e ter a certeza de que aqueles elementos estarão instalados da maneira correta. Você tem sinalização visual para degraus, você tem sinalização de escada, de rampa, sinalização de pavimento. Gente, é uma infinidade de coisas. E ainda existe a possibilidade de você, dependendo do seu perfil, então é um serviço para muitos perfis de projeto ou de execução, porque você pode pegar e fazer a parte civil de implementação das ações para acessibilidade. Essa parte civil, particularmente, eu não faço aqui. Porque para você trabalhar com civil, que é a parte de reforma, de quebra-quebra, de adequação civil, de construção, construir uma rampa, construir um sanitário acessível, essa parte civil, na minha opinião, ela demanda uma atenção um pouco maior. Não dá para você achar que você, pelo menos na minha opinião, tá, gente? Que eu tô trazendo para vocês a minha vivência aqui de escritório do que eu já faço. Já fiz muita execução, mas a execução é algo que você deve se dedicar. Então, aqui no meu caso, eu priorizei a parte de escritório, a parte de conhecimento técnico e essa parte de instalação que não requer muito a parte civil. Mas existem muitos colegas, arquitetos, engenheiros, profissionais que atuam nessa parte de execução que vocês, eu acho que vocês não têm a dimensão do tamanho da carência por esse tipo de profissional no mercado, que entra no mesmo caso, no mesmo exemplo que eu trouxe para vocês aqui do piso tátil. Você pode ter uma pessoa comum que vai conseguir te auxiliar a fazer uma instalação, que é um processo de colagem, que é relativamente simples, considerando a parte da acessibilidade, mas que não vai deter o conhecimento técnico da acessibilidade para saber como que aqueles elementos deverão ser instalados no espaço. E com relação à adequação civil, acontece da mesma forma. Às vezes você tem uma equipe que sabe trabalhar essa parte civil muito bem, tem uma equipe lá já formada que constrói parede, que faz isso, faz aquilo, que demole, que consegue fazer esse tipo de adequação, mas que não detém o conhecimento especializado em acessibilidade para saber quais são as intervenções que devem ser realizadas de acordo com o referencial técnico. Então, você pode ser a ponte entre essas duas situações. Você pode, dependendo do perfil que você tiver, atuar exclusivamente nessa parte de adequação civil para acessibilidade. Que às vezes um cliente vai ter uma equipe que vai conseguir realizar a adequação, mas não vai ser uma equipe especializada em acessibilidade. Entendeu? Então, se você consegue perceber este universo e oferecer serviços nessa linha, você vai entender o tamanho da demanda que existe. Eu recuso, muitas vezes, passo para alguns parceiros aqui, porque, como eu disse, eu não estou executando mais, por querer priorizar essa outra parte, né? Inclusive essa parte de estar aqui trazendo esse conhecimento para vocês, falando para vocês a respeito dessas possibilidades. Então, existe esse campo de atuação também que é muito carente de profissionais que detêm o conhecimento em acessibilidade, tá bom? Então, gente, como eu disse, esse serviço de adequação é algo que eu vou fazer, daqui a pouco, já estou partindo aqui para ir, vou fazer esse serviço aqui amanhã.
Devo mostrar para vocês as etapas desse processo, como que vai ser, algumas coisas com certeza vocês vão ver, podem acompanhar nos stories aí que vocês vão ver como que isso funciona. E é algo que eu quero trazer como uma oportunidade, uma possibilidade para vocês também conseguirem enxergar e realizar cada vez mais com assertividade, dominando o conhecimento, trazendo a informação técnica correta para a adequação dos espaços, das edificações, atendendo à parte técnica da acessibilidade, esquecendo um pouco a acessibilidade de achismo. Esqueça o que você já viu em algum lugar ou em outro lugar ou algum projeto ou outro e se certifique de que aquilo que você está realizando é o que está nas normas, é o que está na legislação, tá? E é isso que eu trago para vocês, profissionais, arquitetos e engenheiros. Essa expertise que eu adquiri ao longo de todos esses anos trabalhando com acessibilidade, realizando serviços práticos, realizando serviços técnicos de elaboração de projeto, de laudo, relatório técnico, consultoria, um monte de coisa que eu já fiz. E esse conhecimento eu divido com vocês aqui nesse espaço que eu tenho aqui sempre às quartas e às sextas, para poder trazer esse conhecimento para vocês também e mostrar que é uma possibilidade, uma oportunidade que todos nós devemos aproveitar. Porque não existem profissionais especializados na quantidade capaz de suprir a demanda que existe. E é por isso que a gente vê o tanto de coisa de acessibilidade que é instalado do jeito errado, que não está de acordo com a legislação, não está de acordo com a legislação e não está de acordo com as normas, tá? Então, se você tiver interesse, você pode me seguir aqui nesse canal. Eu sempre vou estar falando sobre isso aqui. E se você tiver alguma dúvida a respeito de questões de acessibilidade, que queira que eu aborde aqui nesse espaço, você pode mandar para mim também, manda no direct, manda aqui pelo Instagram, que vai ser um prazer muito grande resolver te ajudar com questões de acessibilidade que você tenha aí pontualmente no seu espaço ou na sua edificação. Tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu estou partindo daqui a pouquinho para fazer uma instalação no interior. Queria mostrar para você essa possibilidade que você pode ter aí no seu campo de atuação também, como um profissional, como um arquiteto, engenheiro, profissional de segurança do trabalho, design de interiores, que mais que tem, gente? Tem técnica de edificações. Então, você que gostaria de atuar com acessibilidade, que gostaria de dominar esse conhecimento, dominar a acessibilidade arquitetônica na prática, né, gente? Que não adianta nada. Quantas e quantas vezes a gente pegou para estudar alguma coisa e foi lá, estudou, a gente sabe que a gente domina aquele assunto, a gente já sabe, mas não sabe muito bem como empacotar aquilo e oferecer no mercado. Então existe a possibilidade de a gente quebrar essa barreira. E é exatamente isso que eu faço. Para a gente não desperdiçar o nosso conhecimento, guardando só para a gente tem que pegar isso e de fato levar, apresentar as soluções, se colocar disponível para que o universo traga as pessoas até nós, a gente consiga realizar e tornar cada vez mais o mundo mais acessível para todas as pessoas que precisam. É um impacto positivo direto nas vidas de muitas pessoas e é muito gratificante quando a gente vê o resultado do nosso trabalho sendo utilizado e conseguindo nós mesmos, como profissionais, obter frutos daquele conhecimento que a gente adquiriu. E como essa é uma realidade que eu vivo hoje, é o que eu quero mostrar para vocês também e que vocês também consigam aproveitar essa oportunidade de atuar com acessibilidade e favorecer a toda essa cadeia, certo? Então é isso, gente. Na sexta-feira, só um recadinho para vocês. Eu não sei como é que vai ser na sexta-feira, porque eu vou viajar hoje, vou fazer o serviço amanhã e devo voltar na sexta-feira. Então, eu vou fazer o possível para fazer a live de sexta-feira, tá? Então, vocês fiquem atentos, vocês que me acompanham aqui, eu sei que tem muita gente que já me acompanha. Então, eu vou fazer o possível para fazer a live, mas se por acaso eu não conseguir fazer, é porque eu vou estar em trânsito. Então, em trânsito, como é que faz, né? Na estrada, às vezes, sem internet, não tem como fazer. Mas eu vou fazer o possível para chegar e fazer a live para vocês. Eu vou ver se eu mostro um resumão de como que foi esse serviço, que vai ser realizado aqui amanhã, nessa próxima quinta-feira, e trazer para vocês na sexta-feira, tá bom? E se eu não trouxer na sexta, eu trago um outro dia, na próxima quarta-feira, enfim. Vou divulgando aqui nas minhas redes e a gente vai vendo aí como é que isso vai ser, mas vou fazer o possível para trazer na próxima sexta-feira mesmo, tá bom? Então, deixa eu acenar para as pessoas aqui. Luciano, já dei bom dia, né, Luciano? Acenou aqui também. Arte e Imaginação. Luciano, tem mais gente aqui, ó. Cadê?
Eduardo. Opa, aí eu apertando o botão errado aqui. Edu Melo Toneto, Noel Éder, Flávia Gonçalves, Leonara Mendes, ei, Léo, amiga minha, né, Léo? Arque, Cíntia Lopes. O que mais? Tem mais gente aqui, ó. Enge, Cláudio Tigner também tá aqui. Bom dia, bom dia. Prevent Fire entrou. Tiago Marques entrou. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Bom dia, Juliana. Aqui na minha cidade, a prefeitura não cansa de fazer coisas erradas em relação à acessibilidade. Ô, Noel, aqui é para todo lado que isso tem. Assim, um relato pessoal. Chegava para mim aqui, como eu disse, a minha empresa que trabalha com execução, tá? Execução de alguns itens de acessibilidade. A parte civil a gente não faz, mas a outra parte, que é muito grande também, a gente executa muita coisa. E de tanto chegar para mim aqui projeto, que eu vi assim, gente, não está de acordo com o referencial técnico, chegava muita coisa errada. Eu falei, gente, como que pode isso? Então, foi um dos motivos que eu decidi tentar levar um pouco desse conhecimento que eu tenho para outros profissionais. Porque essa questão de chegar a coisa errada, de fazer coisa errada, eu acho que é uma falta de divulgação desse conhecimento, de as pessoas entenderem qual é o referencial técnico correto e como empregá-lo também. Então, eu amo falar sobre a parte técnica da acessibilidade, então estou sempre trazendo aqui sobre piso tátil, elevador, escada, enfim, que é um referencial muito vasto, mas ver essa questão de fazer as coisas erradas é algo que é muito presente em todos os espaços e edificações. O que é muito comum também é as pessoas às vezes, eu coloquei o piso tátil lá, eu tenho um elevador, eu coloquei uma placa com braille. As pessoas acham que pelo fato de ter esses elementos, aquele espaço já é acessível. E, na verdade, a acessibilidade não se resume a você ter aqueles elementos instalados. Eles devem ser instalados da maneira correta, de acordo com o referencial técnico, para que as pessoas consigam seguir uma padronização e utilizar os espaços com mais facilidade, com autonomia e com segurança. Então, isso aí é muito comum e é isso que a gente tem que pegar. A gente tem que pegar a informação técnica e contrapor isso e levar o conhecimento técnico correto para que todos os espaços e edificações sejam acessíveis da maneira correta, de acordo com o referencial técnico, tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês, talvez na sexta-feira. Eu vou fazer o possível para poder estar aqui na sexta-feira de novo e fazer essa live mostrando o resultado desse serviço para vocês aqui. E é isso. Tenham todos um excelente dia, uma ótima quarta-feira. Um beijo para vocês.